Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente vai fazer hoje, que nem a gente prometeu, que nem eu prometi para vocês na primeira aula, uma revisão sobre números complexos. A gente não vai entrar ainda no conteúdo próprio da nossa cadeira. Tá? É muito importante, vocês vão ver que várias vezes a gente vai acabar caindo em problemas que exigem a manipulação de números complexos, e a própria natureza básica dos sistemas, né, forçam a gente a entender muito bem a exponencial complexa. Tá? Então, eu vou começar revisando a representação de números complexos, representação polar, retangular, falar um pouquinho sobre as operações, né, e depois eu vou ir para a representação exponencial, que é de fato o que a gente vai ter que ter mais atenção durante a disciplina. Tá bom? Então, basicamente, né, números complexos. Não é uma aula propriamente, tá? Porque em teoria é só uma revisão, vocês teriam que vir sabendo, e é isso que a gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, ou relembrar, né? Principalmente quem já fez faz um tempinho a cadeira de equações, ou os cálculos N, não sei em que cálculo isso é abordado. Tá? Os números complexos, pessoal, vocês não precisam pensar nele como, principalmente na parte imaginária, né, que tem um nome terrível, tá? O número complexo ele vem surgir para sanar um problema das raízes de polinômios, né? Então, a unidade imaginária, né, que se deu o nome de unidade imaginária, tá? É simplesmente uma representação de um número que não tem mais só um valor representativo. O número complexo ele precisa de dois valores para ser representado. Tá? E, usualmente, esses valores são apresentados para nós como coordenadas em um plano coordenado, tá? Conhecido como plano complexo, em que o eixo das abscissas é a parte real e o eixo das ordenadas é conhecido como parte imaginária do número. A gente vai ver que essa é só uma maneira de representar um número complexo. Existe uma outra maneira que muitas vezes em engenharia elétrica é mais útil, que é a representação polar, que eu não vou mais pensar em parte real e parte imaginária, mas sim magnitude e argumento, né? Ou fase, como a gente gosta de falar na engenharia elétrica. Tá? Então, essa aula é um pouquinho para a gente perder um pouquinho aquele medo, né? Aquela coisa de que um número imaginário ele não existe, é uma criação. De fato, ele é uma criação, como qualquer conjunto numérico. O próprio número, a própria matemática é uma criação humana, né? Os macacos, eles não ficam fazendo contas, né? Então, a matemática é uma abstração já da humanidade, assim como o conjunto dos números complexos, né? E eu posso modelar informações reais utilizando a parte que ganhou o nome de parte imaginária. Tá? Então, é só um nome ruim, na real, tá? Para a parte imaginária, né? Para o eixo das ordenadas na representação, mas enfim, né? Então, o número complexo a gente vai chamar de Z normalmente, tá? Z. E esse número ele pode ser representado, como eu falei, de duas maneiras, utilizando as partes, a sua projeção sobre eixos coordenados, ou utilizando o módulo e fase. Vocês estão mais acostumados com a representação retangular dos números complexos, em que a parte imaginária, né, ela é denotada por uma multiplicação por J. Isso em álgebra linear, tem toda uma teoria de álgebra linear envolvendo essa multiplicação por J, né? Mas a gente não vai entrar muito nessa questão. Tá? A gente está mais interessado em entender as representações e como que eu faço as operações com esses números. Então, A mais JB. A representação polar desse número complexo, a gente vai notar, eu gosto de notar, da seguinte maneira, né? R com fase θ ou φ, isso aí vai variar,
né? As calculadoras gostam de usar, né? Alguns, não só as calculadoras, né? Mas alguns gostam de fazer essa anotação, tá? Também serve, mas eu prefiro, por algum motivo, a notação superior. Tá? Esses números complexos, que nem eu falei, eles podem ser representados, e eles são, na grande maioria das vezes, num plano coordenado, em que o eixo das abscissas é conhecido como eixo real e o eixo das ordenadas, eixo imaginário. Tá? Então, qualquer ponto nesse plano, e percebam que o número complexo é um número com duas dimensões, né? Se eu trabalho com o número real é um número que tem uma dimensão só. Eu só consigo localizar ele em cima de uma reta. Agora, o número complexo, eu realmente abro muito mais as possibilidades de representação, porque eu ganho duas dimensões. Tá? Então, qualquer número, deixa eu pegar uma caneta mais forte aqui, por exemplo, esse carinha aqui, né? Acho que vocês conseguem ver esse ponto. Tá? A parte real dele é a projeção desse ponto sobre o eixo coordenado real. E a projeção desse ponto sobre o eixo das ordenadas é a parte imaginária. Então, esse carinha aqui é o A, e esse carinha aqui é o B. Ah, e vocês sabem isso, né? Vocês já estão acostumados. Provavelmente vocês sabem isso, né? Então, se eu tenho um outro número qualquer, eu posso localizar ele utilizando as coordenadas AB. Vocês podem pensar na batalha naval, né? Não sei se vocês se lembram desse joguinho, né? Hoje em dia, acho que o pessoal não joga mais muito. Mas tu tinha que localizar, tu tinha que dropar a bomba, né? Tipo num tabuleiro em que tu entrava com uma letra para indicar, né, a coordenada, a linha, digamos assim, e a ordenada aqui para localizar a coluna, né? Na verdade, ao contrário, né? O meu eixo real vai localizar as colunas, desculpa, e o eixo imaginário localizaria as linhas. Tá? Então, é a mesma representação, é a mesma coisa, tá? Que a batalha naval, né, digamos assim. Agora, o que eu vejo é que vocês têm um pouquinho mais de dificuldade de entender a outra representação, que é a representação polar, tá? A notação polar desse número complexo. Na notação polar, eu não vou trabalhar com parte real e parte imaginária. Eu vou trabalhar com o módulo, que eu denotei aqui por R, e a fase, que eu denotei por θ. O módulo R, pessoal, é a distância desse ponto à origem do plano. Tá? Então, essa distância aqui, ó, do ponto Z, que eu até esqueci de marcar ele aqui, né? Z, né? A origem do plano é o R, que a gente normalmente chama, a gente normalmente diz que é o módulo. Tá? E o ângulo θ é o ângulo que esse número faz com o eixo real positivo. E agora vem uma coisa bem importante, tá, pessoal? Eu até vou chamar esse carinha de θ, mas existe um outro ângulo que eu posso descrever, que é esse ângulo aqui também, né? Tá? Eu posso localizar, atenção, hein? Eu posso localizar esse ponto utilizando um ângulo negativo ou um ângulo positivo. Se o ângulo é positivo, eu venho no sentido anti-horário. Tá? Então, até vou escrever. Tá? Então, bem importante para a gente lembrar. Se o θ é positivo, o ângulo do número complexo é contado no sentido horário. Anti-horário, desculpa. E o θ negativo, sentido horário. Tá? É a única coisa que vocês têm que cuidar nessa representação, porque o mesmo ponto
ele pode ser representado por dois tetas diferentes. Tá? Eu posso representar esse ângulo negativo ou eu posso representar esse ângulo positivo, mas percebam que os valores vão ser diferentes, né? Mas a gente vai fazer exemplos e vocês vão entender um pouquinho melhor isso, né? Coisas que vocês precisam lembrar, tá? Eu posso ir de uma representação para outra ou de outra para uma utilizando trigonometria. Por quê? Porque eu posso usar um triângulo retângulo aqui, usar de seno e cosseno, módulo, enfim, né? Usar a hipotenusa aqui, que e os catetos. Então, eu posso, através de trigonometria, achar a relação entre A, B e R e θ também. Tá? Eu não vou deduzir essas relações para vocês, porque vocês já devem ter visto em outras disciplinas, tá? Mas o módulo R de um número complexo, né, é a raiz da soma dos quadrados, porque eu posso aplicar Pitágoras, né, para encontrar. Soma dos quadrados é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? Então, o R é A ao quadrado mais B ao quadrado e eu tiro a raiz. Né? O θ é um pouquinho mais chato, né? Eu tenho que usar seno e cosseno, né? E daí eu posso chegar a uma razão de seno e cosseno, que é a tangente, para expressar que o θ é igual a tangente, né, na menos 1, da parte imaginária sobre a parte real, ou seja, é o arco tangente da parte imaginária do número pela parte real. Aqui vem uma observação muito importante, hein? Atenção! Atenção para o uso de calculadoras. Por quê? Porque uma calculadora ela vai sempre retornar esse θ quando eu fizer o arco tangente, tá? Sempre entre mais e menos 90 graus. Tá? Isso é sim um problema, tá, pessoal? Porque se o número tiver em outro quadrante que não seja o primeiro e o quarto, isso pode levar vocês a cometer um erro. Tá? Eu vou fazer exemplos e isso vai ficar mais claro. Então, cuidado para o uso de calculadoras. Aqui não usem cegamente a calculadora. Qual que é o grande problema, pessoal? Vamos imaginar que eu tenha um número, tá? Que a razão entre B sobre A, por exemplo, B é menos 2, o A é 1. Vai ficar o arco tangente de menos 2. Se eu tenho uma situação em que o B é 2 e o A é menos 1, a calculadora vai retornar o mesmo valor, porque vai ficar tangente na menos 1 de menos 2. Tá? Claramente o número complexo é diferente, mas a calculadora retornou o mesmo θ. Tá? Então vocês têm que cuidar isso. Antes de falar como que eu resolvo esse probleminha, vocês têm que se lembrar do que são os quadrantes, né? Esse quadrante aqui, em que a parte real e parte imaginária é positiva, tá? São números que são considerados, a gente diz que eles estão no primeiro quadrante. Eu tenho 4 quadrantes, né? 4 quadrantes. Né? Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante aqui, tá? Essa representação aqui dá para usar. Tem alguns relógios que utilizam essa representação, tá? Eu uso ela mais só para falar isso, na real. Tá? Que essa tem uma vantagem, que se eu vejo do espelho, eu sei que é 4, né? Eu não me confundo com 6. É só um parênteses aqui, tá? Números que estão no primeiro e no quarto quadrantes, tá? Essa equaçãozinha vai retornar, se eu calcular o arco tangente na calculadora, o valor correto. Agora, se o número estiver no segundo ou no terceiro quadrante, se vocês forem utilizar uma calculadora que não tenha o recurso de dizer que a parte real e a parte imaginária, né, localizar, digamos assim, o número no plano complexo,
vocês vão ter que compensar esse valor de θ, tá? Somando 180, é bem simples na real. Tá? Então eu vou colocar uma observação aqui, ó, com as calculadoras científicas normais. Tá? As calculadoras que nem, ó, deixa eu pegar aqui. Calculadoras que nem essa aqui, ó, que já está até velha para a época de vocês, né? Tem funções que automaticamente compensam isso. Mas calculadoras científicas das antigas, né? Deixa eu até pegar aqui que eu devo ter uma. Não. Aqui, ó. Se eu usar esse tipo de calculadora aqui, né, que não tem uma função de conversão de real para de retangular para polar, eu vou ter que calcular na mão esse arco tangente, e daí eu tenho que compensar, tá, somando 180 graus. Então, eu vou colocar essa observação, né, para números. No segundo e no terceiro quadrante, cuidar o uso de calculadoras científicas. E daí até vou colocar que o θ pode ser compensado pelo arco tangente na menos 1 de B sobre A, mais... Ficou bem baixo aqui, né? É verdade. Ficou baixo, professor. Ficou baixo. Então eu vou... Coisa que a gente vai ver. Agora sim, rapaz. Tá? E aqui eu vou somar 180 graus ou π radianos. Isso é importante lembrar também. Tá? Eu me acostumei, os professores de matemática vão ver isso aqui, vão se apavorar, né? Eu me acostumei a usar graus, misturar as coisas, tá? Mas daí eu sei que isso aqui é graus e isso aqui vai retornar em radianos, se for o caso. Depende do modo da calculadora. Outra coisa que vocês têm que cuidar, quando eu usar uma calculadora, né, vocês têm que cuidar o modo que ela tá, porque ela pode dar os arcos em graus, ou pode dar os arcos em radiano, graus, radianos e... Não, aqui é grados, desculpa. Grados, radianos e graus. Os grados, uma observação, um parênteses, né, os grados foi um sistema que caiu em desuso, né? Que eles falaram que 90 graus é, na verdade, 100 graus, para usar uma medida redonda, ao invés de usar o sistema de 360 graus. Até onde eu sei, os 360 graus é baseado num sistema numérico que usava 12, né? Então eu tenho 360 graus como um múltiplo, né, disso. Então é literalmente uma coisa que veio historicamente diferente do radiano, tá, pessoal? O radiano, tá? Se eu uso o radiano, o arco tem um sentido matemático, né, que é o ângulo que o raio forma, né, quando eu coloco ele na circunferência, né? Então, só para lembrar do radiano aqui para vocês. Nossa, hein? A circunferência está perfeita. Se eu pegar um raio e colocar aqui, ó, o ângulo que esse carinha aqui forma, né, é 1 radiano. Tá? Então, na verdade, para dar toda a volta, eu preciso literalmente de 2 π radianos, né? Mas enfim. Isso aí são só observações. Vocês estão tranquilos aí? Não estou ouvindo vocês. Tranquilo. Beleza. Tá? É tudo isso aqui já é velho conhecido. Alguns viram isso aqui no colégio, inclusive. Professor. Diga. Essa parte final aí que o senhor anotou aí, das calculadoras, quando o volume estiver no segundo e terceiro quadrante, tem que adicionar aquele arco tangente ali? Tem que adicionar 180 graus ao arco tangente, não vai ser só isso aqui, entende? Eu vou fazer um exemplo para vocês daqui a pouquinho, daí vai ficar claro. Tá? Não se preocupe. A gente vai somar dois números, vamos representar eles agora. Tá?
Então, segura aí que vou exemplificar o problema, esse problema aqui para vocês ao vivo, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre... faltou encontrar A e B, né? O A eu posso encontrar utilizando o módulo, que é a distância do ponto até a origem, tá? Em conjunto com o ângulo. Perfeito? Usando seno e cosseno. Exatamente, usando relações trigonométricas. O A vai ser módulo, a distância, vezes um cosseno do ângulo. E o B vai ser o módulo vezes o seno do ângulo, né? Quase que eu esqueci, que daí fica um lado só sobre conversões. Tá? Então, não importa a representação que tu tá, retangular ou polar, tu sempre pode encontrar a outra usando essas relações. E eu peço para vocês, sempre que vocês lerem um número complexo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é imaginar ele. Tá? Esqueça um pouco essa calculadora. Esquece um pouco a calculadora. Tá? Usa a cabeça, tem que imaginar. Se eu falo um número complexo, eu tenho, por exemplo, 5 menos J2. Aí tu imagina, tá? Eu tenho 5 no eixo real, então 5 unidades, menos J2, 2 unidades, eu localizei ele na minha mente. Tá? Quando eu falar que o número tem 10 com fase menos, sei lá, menos 120, tu tem um número que se afasta 10 unidades do meu eixo, da minha origem do plano, e eu tenho que fazer 120 graus no sentido horário. Tá? Só para lembrar, né? Ó. Eu tenho 0, menos 90, menos 120. Eu contei no sentido horário porque eu dei o ângulo negativo, né? Se eu tivesse falado que é 10 com fase 150, eu tenho 10 mais 90, né? Cheguei na fase 90, um ângulo reto, né? Mais 120, mais 150, por aí, né? Captaram a ideia básica? Né? É bem tranquilo, mas é um exercício que vocês têm que fazer. Eu sempre convido vocês a imaginar o número e colocar ele no plano complexo da sua mente. Tá bom? Bem rapidinho, operações. Tá? Operações com números complexos. Eu só vou colocar as mais básicas, tá? Porque são as que a gente mais vai fazer. Tá meio torta a câmera, né? Agora que eu vi ali embaixo, tá completamente torto. Então, operações com os números complexos. Então, eu vou imaginar que eu tenho dois números, ó. Z1, que é igual a A1 mais JB1. Isso aqui é R1 com fase θ1. Bem no cantinho, mas pegou. E Z2 é igual a A2 mais JB2. Isso é igual a R2 mais θ2. Nem perguntei para vocês. Assim, eu tô tão acostumado que acabei esquecendo, né, de perguntar para vocês uma coisa, né? Por que a gente usa o J? Ele representa o -1, né, professor? É o quê? Não confundir com a corrente. Não confundir com a corrente, mas aí que tá, eu quase esqueci, né, de falar para vocês sobre a unidade imaginária, né? Vocês estavam acostumados em trabalhar com I igual a raiz de -1, né? Aqui na elétrica e na automação e na computação, I para nós sempre vai ser corrente. Tá? Então, para não confundir com corrente, a gente vai optar por usar o J para a nossa unidade imaginária. Porque o J não tem, o J minúsculo, né? Não tem uma digamos assim, uma representação, aonde representar assim tão comumente. Agora o I para nós, para o engenheiro eletricista, se tu fala em I, tu tá falando em corrente, não tá falando em unidade imaginária, tá? Então o pessoal da matemática gosta do I. A gente prefere o J. Desculpa se eu não falei isso, tá?
porque muita gente vem dos cálculos falando em I, né? Falha minha. Tá? Então, assumindo que eu tenho esses dois números complexos, né? Se eu somo eles, o jeito mais fácil de somar números complexos é utilizando a representação retangular, porque o resultado de uma soma sempre vai ser a soma das partes reais e das partes imaginárias, né? Então, a parte real resultante é a soma das partes reais. E a parte imaginária resultante é a soma das partes imaginárias. Então, eu tenho aqui o resultado A1 mais A2 mais J, B1 mais B2. Tá? Isso se eu estou fazendo a soma, né? Se eu faço a subtração, né, eu vou fazer a subtração aqui. Tá? Peraí, opa. Aqui, ó. Desculpa. Tá? Então, eu estou somando números complexos, eu vou optar por essa representação pela facilidade. Posso fazer isso em polar? Posso, mas dá mais trabalho. Tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com aquela representação mais conveniente para nós, né? Então, eu tenho a soma, a subtração, eu tenho o produto e eu tenho a divisão. Tá? Então, se eu tenho o produto de dois números complexos, o produto desses números é muito mais conveniente de fazer pela forma polar, porque o resultado desse produto vai ser o produto dos módulos e a soma das fases. Tá? Se eu tivesse mais tempo, eu até explicaria que, na verdade, quando eu faço um produto, eu estou fazendo uma rotação e um escalonamento, tá? No plano complexo. Mas tem alguns canais no YouTube que eu gosto bastante que explicam e animam essas operações de álgebra para números complexos. Então é bem interessante. Three blue, one brown? Three blue, one brown? Isso, exatamente, né? Esse que o colega falou, exatamente, né? Esse Muito bom esse canal. Esse, acho que é o Mathologer. Tá? Eu até Dá consigo para colocar o nome aí para nós depois, né? Colocar o nome para a gente depois, né? Boa, boa. Vou colocar depois ali no Teams para vocês os links para esses dois canais, né? Eu vou buscar o link que ele fala sobre produto e anima o produto, porque graficamente é muito fácil de entender a soma, porque vocês estão acostumados com vetores, né? Então, se eu faço a soma de dois vetores, para números complexos é exatamente da mesma forma que eu faço. Vou fazer um exemplo, vocês vão entender bem tranquilo. Mas o produto é complicado. Tá? O produto eu vou escalonar e rotacionar aquele número. Tá? Então é bem mais chato de entender, mas quem gosta de álgebra, quem gosta de álgebra, eu vou colar os links, me lembrem aí no final da aula, que daí assim que eu sento e esse vídeo vai ser processado, eu já boto os links lá no Teams para vocês. Eu vou falar sobre algumas operações extras, que vão aparecer com bastante regularidade, e depois a gente faz um exemplo. Tá? A primeira delas... faltou a divisão, né? Desculpa. A divisão, o resultado vai ser a operação inversa, né? Se a gente for analisar. A divisão resulta na divisão dos módulos, tá? E também numa rotação na fase. Tá? Então, é um escalonamento e uma rotação. Tá? O que vai resultar na diminuição da fase do número resultante. Tá? Hoje em dia, as calculadoras fazem automático, mas eu acredito que é um exercício mental isso. Né? Fazer essas operações, embora sejam complicadas às vezes, é bom para exercitar a mente, para deixar a mente afiada. Mesma coisa que o pessoal fala, assim, que a gente tem que ler. Dizem que quem lê bastante tem menos chance de ter demência quando fica uma idade mais avançada, né? Então,
exercitar a mente fazendo contas é uma coisa boa, positiva também. Tá? Se tu não enlouquecer no caminho, é uma coisa positiva. Né? Coisas que acontecem com frequência. Ó. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, o conjugado. Tá? O conjugado de um número complexo, pessoal, vai ser o número que vai ser um espelho aqui do eixo das abscissas. Tá? Então, na verdade, o número conjugado é o número com a parte real, a parte imaginária, desculpa, invertida, né? Ou com a fase invertida. Tá? Então, o conjugado do número complexo vai ser, no caso do Z, vai ser A menos JB ou R com fase menos θ. Por que que esse número conjugado ele é importante? Tá? Ele aparece muito mesmo, em solução de polinômios. Tá? Um detalhe importante. Todo polinômio que tem coeficientes reais, tá? Quando resultarem em raízes complexas, essas raízes vão ser conjugadas. Tá? Bem importante isso. Então, é por isso que é interessante entender, saber o conjugado, porque é uma característica, né, desse conjunto. Principalmente isso aqui, ó. Se eu faço o produto do número pelo seu conjugado, o que eu tenho como resultado dessa operação? Eu quero que vocês, aí, em 1 minuto, matutem sobre isso e me deem o resultado. Se eu pegar um número qualquer número complexo, e multiplicar pelo conjugado, o que vai resultar? Se eu pegar um número e somar com o seu conjugado, o que vai resultar? E se eu pegar esse número e subtrair do seu conjugado? Essas 3 operações, elas acontecem muito. Por quê? Porque a gente resolve muitos sisteminhas cujos coeficientes são reais. Tá? Depois eu volto nesse assunto. Pensem, peguem o lápis e façam isso aqui. Eu dou para vocês 1 minuto e meio para colocar o que vai ser aqui algebricamente, usando as letras que eu usei aqui. E Deus sabe como eu queria um café agora. Deixa eu voltar aqui. Estou voltando. Estou gostando de poder andar. A câmera ficava atrás da minha mesa, agora a câmera está na frente. Melhor porque eu consigo caminhar mais, eu me sinto um pouquinho mais numa sala, posso me movimentar, chutar vocês imaginariamente aqui. O produto, o que isso resulta? R quadrado? R ao quadrado é o módulo do número ao quadrado. E muito importante, tá? O módulo do número sempre vai ser real. Tá? Então, quando eu fizer A ao quadrado mais B ao quadrado, como A e B são reais, tá? O R vai ser um número positivo e real. Então, R ao quadrado vai ser sempre positivo e real. Importante isso. Se eu faço Z mais Z conjugado... um detalhe. Antes, eu vou provar para vocês que é R ao quadrado. E é muito fácil de provar, né? Eu tenho R com fase θ vezes o conjugado, que é R com fase menos θ, né? Se eu faço o produto, eu vou ter R ao quadrado com fase θ menos θ, que é 0, né? Então vai sobrar R ao quadrado só. Tá? Z mais Z conjugado. 2A. 2A. Tá? Que é interessante também observar que é um número real também. Tá? E Z menos Z conjugado, né, vai ficar A menos A, 0, e vai ficar JB menos JB. Né? Então, para fazer isso aqui vai resultar, na verdade, 2JB ou J2B, né? J2B. Tá? São coisas que vão acontecer volta e meia, então é bem importante entender.
por que que eu trouxe isso? Tá? Eita, vibrou uma coisa. Se eu tenho um polinômio qualquer polinômio, x ao quadrado mais K1x mais K2, tá? Onde K1 e K2 são reais. Esse polinômio sempre vai ter raiz complexa quando tiver conjugada. Tá? E, na verdade, qualquer. Posso ter grau n aqui. Tá? E por que isso? É um pensamento meio ao contrário. Vocês têm que lembrar que as raízes desse carinha são os valores de x que zeram, né? E se eu tenho uma raiz, eu posso expressar em fatores, assim, né? X mais a raiz 1, x mais a raiz 2. Eu escrevi RA para não confundir com R, né, só. Então, o que que vai acontecer? Quando eu fizer os Paranauê, os Deep Jab aqui, eu vou ter x ao quadrado mais a soma das raízes vezes x, mais o produto das raízes vezes x. Se as raízes são conjugadas, o produto vai dar um número real e a soma vai dar um número real. Então, na verdade, os coeficientes K1 e K2 vão ser reais se as raízes forem conjugadas. Então, é o pensamento ao contrário, entende? Por isso que essas operações aqui elas são importantes para nós. Porque quando a gente modelar um sistema, tá, e usar uma equação diferencial, a gente vai cair normalmente, na maioria, na grandíssima maioria das vezes, se não todas, em um polinômio cujos coeficientes são reais, que eu já posso assumir que as raízes são conjugadas quando forem complexas. Tá? Então, essas operações aqui, volta e meia, vão acontecer, então é bom já estar treinado, digamos assim, ou pelo menos ter ciência disso. Exemplos numéricos. Tá? Agora eu quero para vocês, que vocês façam aí, enquanto eu vou tirando a foto e me preparando aqui para o próximo quadro, que vocês convertam, tá? Se o número é apresentado em retangular, eu quero a forma polar. Se o número é apresentado em polar, eu quero a forma retangular. Fechou? Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, um número, né, x1 é igual a 3 menos j4. Facinho, hein? x2 vai ser menos 3 mais j4. X3 vai ser 10 com fase 45 graus. Além disso, além de transformar x1 para polar, x2 para polar e x3 para retangular, que dá para fazer de cabeça praticamente todos, eu quero também que vocês façam x1 mais x2 e o produto aqui, x1 vezes x2, e era isso. Tá? Só para exercitar isso, por enquanto. Tá? Eu vou registrar o quadro enquanto vocês tomam nota também, tá? Esses dois, vocês podem ver que se vocês usarem o arco tangente, já respondo, tá? Se vocês usarem o arco tangente, vocês vão ter o mesmo valor se vocês usarem essa calculadora aqui. Né? E é exatamente essa observação que eu tenho salientada aqui, ó. Tá? É para exatamente essa situação, para vocês não se confundirem. Para não se confundir, o que vocês têm que usar? O que vocês têm que usar para não se confundir, pessoal? O plano cartesiano. O cérebro de vocês, né? Vocês têm que imaginar esses dois números na cabeça. E daí vai ser óbvio que o resultado da calculadora não vai fazer sentido para ti. Né? Porque, por exemplo, se o número está no terceiro quadrante, como é que ele vai ter uma fase menos tantos graus, por exemplo, menos 36 graus, não, é menos 53 graus, por aí, eu acho.
Tipo assim, não vai fazer sentido, entende? Porque se vocês olharem os quadrantes aqui, um número no primeiro quadrante tem que ter uma fase de 0 a 90 graus, né? Que fique claro. Um número no segundo tem que ter fase de 90 a 180. No terceiro, de 180 a 270 ou de menos 90 a menos 180. E no quarto, o número vai ter que ter entre 270 e 360 graus ou de 0 até menos 90 graus. Tá? Muito importante. Alguns números repousam sobre os eixos. E esses números vão ter fase literalmente igual a 0 ou 90 ou 180 ou 270. Tá bom? E esses daí números, eles não caem em nenhum quadrante, eles estão sobre a divisão, né, dos quadrantes. Mas enfim. Posso pagar o quadro? Por mim, sim. Vocês tinham dúvida, né? Alguém tinha dúvida, né? Senhor, só um segundo. Que segundo quê? Na verdade, eu ia perguntar do Teams, professor, que precisa do endereço de entrada. Não sei se tu já falou sobre O isso. do Edu. Ah, é o Edu? Já. É o Edu, né, meu? É por isso que não tá dando. Obrigado. Professor, Imagina. o professor, Diga. ali tem x mais RA1, aí no outro é o quê? É x vezes RA2? Perdão? Vamos ver, É x mais raiz 1, RA1, x mais RA2. Isso aí. A gente ainda tem quanto tempo? Quase meia hora. Eu vou usar meia hora porque essa aula vai ser uma aula que vai ser usada para praticamente todas as cadeiras que eu dou. Então eu vou fazer uma aula bem complexa e vou adentrar as coisas que eu preciso adentrar. Pagando o quadro, menos esse cantinho. Vocês estão comigo? Então, sim. Como é que é aqui a forma polar do x1? O módulo vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, né? Para ser bem preciso, né? Que é 5. O arco tangente, né? Isso aqui é o módulo, tá? Isso aqui, desculpa que eu esqueci, né? A fase do x1, eu gosto dessa notação, tá, pessoal? Tá? É dizer que o módulo de um número usa o símbolo de módulo, né? E fase eu gosto de só notar, dizer que é fase, tá, pessoal? A fase desse número, que é o θ, na verdade, né? Quem quiser colocar o θ do 1, né? É a tangente na menos 1 de menos 4 sobre 3, que isso resulta quanto? 53, 130. 53.1, né? 53.1. Positivo isso? Negativo. Negativo, né? Negativo. Daí o que tu tem que fazer? Tem que ver se faz sentido com a representação do número no plano complexo, né? Esse número ele está no quarto quadrante. Ele tem 3 unidades no eixo real e 4 unidades no eixo imaginário. Então ele está aqui. Tá? Então fez sentido esse ângulo? Fez. Beleza! Tá? Então o número x1 eu posso notar ele como 5 com fase menos 53.13, né? Graus. x2. Módulo do x2 vai ser raiz de menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que, pasmem, vai dar 5, igual, mesma coisa. Tá? θ2, que é igual a fase do número x2. Quem está me ligando aí? Show. A fase do número x2... Professor,
Diga. Na calculadora, quando dá o menos 53 ali, como é que eu faço para acrescentar para... Tem que deu negativo na calculadora, no caso, né? Tá, mas é porque é negativo, né? Ah, tá. Eu já... Tu pode... Ó, uma coisa, vou aproveitar o gancho. Tá? Para ter o arco positivo do número x1 equivalente, né? Tu tem que ir pelo outro lado, né? Ah, perfeito. Tá? E para ir pelo outro lado, tu tem que fazer daí o quê? 360 menos esse valor aí. Porque tu dá uma volta toda e depois diminui, né? Então tu pode notar, escrever isso também como 5 com fase 306,87? É, né? Só que daí positivo. Um tu vai no sentido horário, outro tu vai no sentido anti-horário. É a mesma coisa, eu posso ir para PUC, agora eu não posso mais ir para PUC, né? Porcaria. Mas eu posso ir para PUC pela Ipiranga ou pela... Bento. Fugiu? Como é que é o nome? Da... Bento. Bento? Pela Bento, exatamente, pela Bento. Tinha na minha cidade a Bento Gonçalves, eu sou de Erechim, né? Tinha na minha cidade a Bento, que era uma rua de arrancadão noturno. Uma vez eu bati na Bento, o carro da mãe. Acertei uma árvore. Foi triste. A mãe ficou 3 meses sem falar comigo. Senhor, tá escrito ali 506 graus? 4 sobre menos 3. Não, aqui, ó. x1 igual a 5, não sei o que, menos 53 igual a 5, ângulo de 506,87 graus, é isso? O quê? Na definição do x1, resultado do x1. Isso, 5,306,87, né? Eu acho que é, né? 360, não fiz de cabeça, né? 306, tá, então a gente chega em 500. 360 menos 53,13. 306,87. Olha, eu tô bem, cara. Não, professor, é que ele achou que ficou parecido com 5, daí só foi por isso. Essa que foi a... Eu sempre me preocupo, né? Porque tá aqui, ó. Assim, o conhecimento da matemática e o tempo. Assim, a curva da matemática complexa, né? Ela é assim, né? Fazer soma, subtração, divisão é assim. Então, o que eu mais erro é fazer essas somas bobas aí. Então, sempre fiquem de olho. Tá? É bom, tem que me corrigir mesmo. Ó, tangente na menos 1 vai dar a mesma merda, 53,13 graus. Mas o que vocês têm que pensar, faz sentido? Faz sentido nenhum. Porque onde é que está o número menos 3 mais J4? Menos 3 mais J4, ele está aqui, ó. Não faz sentido. Então, cuidado com isso, tá? Nesse caso, tá? Como tu tem aqui um número no segundo quadrante, tu tem que somar 180 graus. Mas tu só vai fazer isso se tu tá usando arco tangente mesmo, a calculadora, usando o método GoHorse. Não estou falando em usar softwares, não estou falando em usar calculadoras que já fazem essa conversão, né? Tem calculadoras que tu bota em polar, bota para converter, ele já te dá em retangular. Tá? E nesse caso, o resultado correto dessa fase 180 menos 53,13 é 126,87. E percebam que ele está em contrafase mesmo, né? Em contrafase é quando eles fazem 180 graus um do outro. Em quadratura é quando eles fazem ângulo reto. Tá? Então esse número é x2 vai ser 5
com fase 126,87 graus. Último número. X3. O X3, para encontrar a parte real e a parte imaginária, é só fazer 10 vezes cosseno de 45 mais J 10 vezes seno de 45. Porque o A e o B é o seno e o cosseno multiplicado pelo módulo, né? Então, o A3 é 10 cosseno de 45 graus. Que isso aqui é 10 vezes raiz de 2 sobre 2. E o B3 é 10 seno de 45, que também é 10 raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque fazendo o ângulo 45, o número sempre vai ter a mesma parte real e a mesma parte... A parte real e a parte imaginária vão ser a mesma, sempre, né? Eu estou trabalhando com um número que está sobre essa reta pontilhada aqui, ó, que forma exatamente 45 graus, né? Tá? Isso aqui vai ser 5 vezes raiz de 2, né? Tá? E daí o meu x3 é 5 raiz de 2 mais j 5 raiz de 2. Ficou bem baixo, eu sei, né? Mas enfim. Agora, pessoal, essas operações aqui, elas são brincadeira de criança, né? x1 mais x2 vai dar 0 na soma da parte real. E o que vai acontecer? Vai zerar. Tá? E é bom para exercitar o método gráfico, né? Para tu somar números complexos é que nem somar vetores. Tu vai colocando o final de um no início do outro, o final de um no início do outro, o final de um no início do outro, pá, e aí tu pode somar N números complexos, né? Nesse caso, se eu coloco, eu sei que eu estou me apressando porque eu estou sem tempo, tá, pessoal? Se eu coloco, eu tenho esse número aqui, né, desenhado atrasmente. Se eu coloco o início de um vetor aqui, ó, aonde o outro termina, eu volto para a origem do plano, né? Então, se eu somo x1 e x2, eu tenho como resultado 0. O produto é mais complicado, mas se eu tenho as duas representações, se torna fácil usar a forma polar. Tá? O produto de x1 e x2, cadê o x1? Vai ser 5 vezes 10, 50, com fase menos 53,13 mais 45, menos 13,13. Então dá para fazer de cabeça essas duas operações, tá? Que eu vou deixar aí para vocês fazerem na aula que vem. Na aula que vem também, eu não consegui abordar todo o conteúdo, a gente vai falar sobre a função, nem função exponencial, né? Mas a fórmula de Euler. E, na verdade, é bem simples a fórmula de Euler, né? Ela já foi posta no quadro, só que em outra forma. Tá? O Euler conseguiu descobrir, né? Parece que ele nem se esforçou para isso, né? Que E na J θ, eu até vou usar outro ângulo, para não confundir com o θ, vou colocar φ, só para diferenciar, né? E na J φ é igual a cosseno φ mais J seno φ. Ele usou séries de Taylor para provar isso. Tá? Tá? O que a gente já viu, na verdade. Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, eu tenho que essa exponencial complexa é literalmente um número complexo, né? Então, dado qualquer exponencial e na J alguma coisa sendo real, tá, pessoal? O φ aqui tem que ser uma grandeza real. Isso aqui vai ser válido, isso aqui é uma igualdade. Né? Isso aqui é a fórmula de Euler. Tá? Então, a gente vai trabalhar no início da aula que vem
um pouquinho sobre a fórmula de Euler, porque ela é crucial para eu entender funções que envolvem a base de Euler. Por exemplo, E na J 10 vezes T. Tema de casa. Tema de casa. Eu quero que vocês expressem essa função matemática de um jeito mais simples. Só um teminha de casa para vocês, pensando no que a gente viu até agora. Tá? O que a gente viu até agora, vocês podem encontrar a resposta disso. Vocês têm que cuidar aqui, o que seria esse E na J φ, né? O E na J φ, pessoal, é uma forma elegante de se escrever a forma polar de um número complexo. Tá? Então, fiquem com isso na mente e na aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Detalhe importante, essa exponencial e elas guardam uma relação que a gente viu na aula de hoje. Tá? Mas eu falo na aula que vem um pouquinho mais. Basicamente era isso, pessoal. Estudem bastante. A gente se vê na próxima aula. Boa noite, meus queridos. Boa noite, professor. Boa noite. Falou. Boa noite, professor. Bom descanso.